equipar e construir escolas, treinar e pagar melhor professores e funcionários, garantir material didático moderno e de qualidade. A aplicação do Plano Nacional de Educação vai depender de um significativo aumento dos recursos destinados ao ensino no Brasil. Um salto nos investimentos em educação. É o que pretende o Plano Nacional para o setor em análise no Senado. Hoje aplica-se pouco mais de 5% do Produto Interno Bruto. A meta 20 do plano prevê o dobro de recursos ao final de uma década. Serão 10% do PIB ou 440 bilhões de reais. Nós tomamos as ruas para reafirmar a defesa dos royalties do petróleo para a educação, de 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação e, acima de tudo, 10% do PIB para a educação brasileira. Uma das fontes de novos recursos é o Pré-Sal. O Congresso aprovou em 2013 uma lei que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação pública, com prioridade para a educação básica. Ainda assim, autoridades do setor dizem que o montante arrecadado não será suficiente para atingir a meta de 10% do PIB. A gente vai ter que buscar outras alternativas, o imposto sobre grandes fortunas, que é constitucional, mas não está regulamentado, alterar algumas alíquotas tributárias. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal tem uma análise de como poderia se pagar os 10% do PIB. Recurso tem para pagar, agora vai ser feito algum sacrifício para conseguir atingir essa meta. Apenas gastar mais não leva a uma melhora do aprendizado das crianças. Por quê? Porque esse dinheiro pode ser mal gasto. A luta dos movimentos sociais é para que os recursos sejam todos investidos na educação pública. Uma alteração feita pelos senadores permite que o dinheiro vá para programas como o ProUni, que concede bolsas de estudo em universidades privadas. O cálculo de 10% do PIB contempla só a educação pública. E qual é o problema da gente transferir recursos para a educação privada? É que a educação privada no Brasil ela é desregulada. Ela faz da forma como quer. Ela pensa na lucratividade, que é natural. Agora, o problema é que a qualidade fica muito abaixo do padrão mínimo aceitável, né? Dizer que ProUni não é educação pública, garantir que um aluno tenha acesso a uma universidade privada com bolsa de ensino com dinheiro público. Ora, a educação, ela tem que ser financiada com recursos públicos e dar acesso de forma igualitária de norte a sul. Mas, senhor presidente, é preciso entender que nós não podemos restringir. Ao contrário, precisamos ampliar. Nós precisamos poder fazer o FIES, que é o financiamento para os estudantes, o ProUni, o Pronatec e tantos outros programas extremamente importantes que vão além, até na educação para as nossas crianças deficientes. É preciso dar abertura para as escolas especializadas, que nem sempre são públicas, que devem ser conveniadas e que devem ter acesso ao financiamento. A professora Cristina Helena Carvalho comentou o aumento dos recursos destinados à educação. Vamos agora assistir a segunda parte da entrevista concedida à jornalista Mariana Abreu. Eu volto a conversar com a professora Cristina Helena Carvalho, desta vez sobre o financiamento do PNE. Professora, o PNE desta vez prevê 10% do PIB para a educação no final da década. É suficiente? 10% do PIB, nós estamos falando aqui algo em torno de 400 bilhões de reais, né? Já que nós estamos em torno de um PIB aí de 4 trilhões de reais. É um valor bastante significativo e que teria condições de mudar, né, a educação brasileira. Parte dos recursos viria dos royalties do petróleo, mas essa quantia não é suficiente. De onde que viria o resto? Como resolver essa equação? Então, na verdade, a proposta de ampliar os 10% teria inicialmente, na própria projeto de lei da Câmara, um atrelamento aos recursos do pré-sal, né, e do Fundo Social vindos do pré-sal. Acontece que realmente só esses recursos, ainda que sejam muito significativos, eles devem acontecer de fato para daqui a muito tempo. Está se imaginando uma extração de petróleo que vai efetivamente vigorar daqui a 10 anos. Então, é um recurso novo, importante, mas ele não é suficiente. Eu acredito que a gente poderia pensar em regulamentar o imposto sobre grandes fortunas, que até hoje não foi regulamentado, e é um imposto que poderia trazer mais recursos para a educação, ampliar a fiscalização de vários impostos que poderiam ampliar a sua arrecadação apenas pela própria fiscalização deles, e talvez uma revisão
da imunidade das isenções fiscais. Ter mais recursos é uma garantia automática de cumprimento das metas? Eu não acredito numa garantia automática. Acho que, na verdade, é uma combinação de fatores. Acho que é interessante que haja assim, um aumento de recursos combinado a uma gestão qualificada dos recursos, né? Uma gestão feita de forma consciente, responsável e uma gestão feita democraticamente. Vários especialistas que participaram de audiências públicas tocam nesse ponto específico. A gente tem recurso suficiente, o problema é que a gestão não é boa. Então perde-se muito com corrupção, com desvio, com má aplicação e às vezes uso até em outras áreas que não é educação, né? Eu discordo dessa posição porque eu acredito que essa gestão ela poderia ser suficiente se nós não tivéssemos ainda tantas pessoas fora da escola. Nós estamos falando aí de 4 milhões de pessoas fora da escola que têm que ser incluídas até 2016, segundo o estudo realizado pelo professor Marcelino da USP. Temos que acabar com o analfabetismo de verdade, quer dizer, tirar as pessoas do analfabetismo, que é um desafio muito grande, então envolve mais recursos, né? Essa questão de só a gestão resolve o problema, eu não acredito que seja a solução. Mas acho que é importante a ampliação de recursos com a boa gestão desses novos recursos e dos anteriores também. Com relação aos outros países membros da OCDE, o Brasil investe uma quantidade considerável de proporção do PIB. Qual que é o problema da gente, então? Então, essa é uma pergunta interessante porque tem um estudo feito pela OCDE mesmo, chama Education at a Glance. Todo ano eles fazem estudo comparando os países. E no último estudo, que foi o estudo que saiu esse ano, em 2013, ele estava fazendo a comparação desse mesmo dado em relação a 2011 no Brasil e outros países da OCDE, e comparando também com a Argentina, com o Chile e com o México. E é interessante destacar, né? Eu até trabalhei com um dado que mostra o seguinte: o Brasil gasta, segundo dados da OCDE, porque na classificação que eles fazem, ele tem uma aplicação de 5,6% do PIB com a educação. E eu fiz uma comparação, por exemplo, com a Suíça, que gasta os mesmos 5,6% do PIB. E aí se dá a ideia de que, mas se gasta praticamente a mesma coisa. Mas eu acho que tem várias questões que desconstroem essa argumentação no seguinte sentido. Primeiro, o tamanho do PIB diferente. O desafio educacional de cada um completamente diferente. Né? A Suíça já realizou todas as suas possibilidades de ampliação da educação, na qualidade da educação, não tem analfabetos, é uma sociedade pequena, quer dizer, todas essas questões. E aí o dado que talvez seja mais interessante para comparar e que mostra claramente a desigualdade do Brasil em relação aos países da OCDE é com relação ao gasto por aluno. Né? Então o valor por aluno é muito baixo. Então, por exemplo, enquanto o Brasil tem um gasto médio por aluno de R$3.700, né, $3.700, né, por ano, a Suíça tem 15 mil. Na Meta 20, que trata do financiamento, uma das estratégias que fala do que a gente chama de CAC, né? Isso. O custo aluno qualidade inicial. O que significa esse CAC? Tem a ver com esse gasto por aluno? Qual que é a importância dele? Então, o custo por aluno, ou o valor por aluno, né, que na verdade ele é um cálculo que vem sendo feito há alguns anos, foi um estudo desenvolvido pelo professor Marcelino mesmo, da USP, ele desenvolveu esse cálculo em função do que seria uma escola de qualidade. Então, na verdade, o que ele faz? Ele quantifica a qualidade. Né? Então, o custo aluno-qualidade é inicial, por isso chama CAC, inicial, quanto seria o mínimo necessário para que uma escola funcione bem e que os alunos aprendam. Então, ele vai fazer toda uma relação do custo que é necessário, tem número de professores, o salário dos professores, quantos alunos por sala de aula, quanto professor em relação ao aluno. Então, são vários cálculos feitos para se chegar nesse custo aluno-qualidade. E por isso é uma discussão muito grande que foi feita na Conferência Nacional, né, de 2010, na proposta do PNE de colocar esse custo aluno qualidade como um parâmetro no financiamento da educação. A questão é que esse custo aluno qualidade está muito além do custo aluno praticado hoje. Obrigada pela entrevista. De nada. Está terminando mais uma edição especial do Jornal do Senado. Você revê essas e outras matérias na nossa página na internet, no endereço www.senado.leg.br/tv. Continue ligado na nossa programação.